não importa quem você seja. E quando eu falo de Cristo, eu falo da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta, que salva, o evangelho que transforma. Porque muitos dizem que estão em Cristo, mas não estão em Cristo, estão enganados pelo diabo. Porque a Bíblia diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É impossível você estar em Cristo não ser nova criatura. Estar em Cristo não é ser apenas religioso. Não tem nada a ver com religião. Posso provar nas Escrituras que Jesus, que a palavra de Deus, que Deus não é religião. Deus é transformação de vida. Deus é amor. Deus é santidade. A Bíblia diz que Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é perfeito. E Ele é o perfeito amor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que ter esse amor no nosso coração. E temos que andar em santidade, pois sem santidade ninguém verá a Deus. E não há uma forma de você ser santo, a não ser que você esteja em Cristo Jesus. Porque só Jesus pode te santificar. Só Jesus pode te perdoar. Só Jesus pode te purificar. Ele pode te libertar do vício. Ele pode te libertar da prostituição. Ele pode te libertar da mentira. Ele que te liberta. Você não tem poder para se libertar do pecado. O pecado é uma cadeia que aprisiona o homem. Só Jesus tem o poder de quebrar esta cadeia. Só Jesus tem o poder de quebrar as correntes do pecado. Porque o pecado ele aprisiona. E o final, uma vida do pecado é o que? É a morte, é a separação de Deus, é o inferno. A Bíblia diz em Salmo 9:17, se eu não me engano, a Bíblia diz que os pecadores serão lançados no inferno. Então existe uma sentença para aqueles que vivem uma vida depravada no pecado, uma vida longe de Deus. Infelizmente a humanidade está indo para o inferno. Infelizmente a humanidade está se perdendo. Muitos milhões de almas estão indo para o inferno agora mesmo. Por quê? Porque rejeitam a Cristo. Porque o povo está indo para o inferno. É porque rejeitam o seu perdão. Jesus oferece perdão. Jesus oferece vida, vida eterna, vida com abundância. Mas o pecador ele tem que se sujeitar a Cristo. Ele tem que se render a Ele para receber essa vida eterna. Se o homem não se rende, se o homem não recebe essa vida eterna, então não pode ter essa vida eterna. Então, meus queridos, meus preciosos irmãos, eu convido você a mudar de vida. Eu convido você a nascer de novo. Porque Jesus disse que esse novo nascimento ninguém pode entrar no reino de Deus. Ele estava falando isso, era para Nicodemos, um dos principais fariseus, um homem religioso, um homem que andava pautado ali na seita mais rígida dos seus dias, que era os fariseus. Ele estava no templo, ele se vestia corretamente, ele lia a Torá, ele ensinava a palavra de Deus, ele jejuava 2 vezes por semana, ele fazia suas longas orações, mas ele não era transformado. Ele não tinha uma transformação, não tinha tido aí um encontro real com Deus. E até ele reconhecia Jesus como Filho de Deus. Ele reconheceu: Senhor, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Ele reconhecia que Jesus era o enviado, mas isso não era suficiente. Então você crê que Jesus veio e morreu para você, morreu para você na cruz do Calvário? Isso não é suficiente. Você crê que Jesus veio e sangrou lá no madeiro e sofreu para perdoar seus pecados? Só isso não é suficiente. Se você não aceitá-lo, se você não receber em sua vida, não vale nada. Como o irmão aqui pregou, o irmão Edmilson falou, que até o diabo crê que estremece. Os demônios também creem que Jesus é o Salvador. Os demônios também creem que Jesus liberta do pecado. Os demônios também creem que Jesus vem pegar um povo aqui e levar para ser arrebatado. Ele crê. Então isso não é coisa demais. Você crê, eu creio que Jesus é o Salvador. Ah, eu creio. Mas se você não tomar uma decisão de mudar de vida, de nascer de novo, você não pode ter esse Jesus, meu irmão. Há uma regra, há uma norma, e Deus estabeleceu a sua regra, a sua norma. A lei de Deus foi estabelecida. E a lei de Deus exige que você nasça de novo. Você precisa de perdão. Você precisa ser perdoado dos seus pecados. Você é um pecador. E na sua condição de pecador, você vai para o inferno. Só tem um jeito de você escapar do inferno. É Jesus Cristo. Só uma forma de você escapar do inferno, meu irmão. Fuja do inferno. É Jesus Cristo. É a única maneira. Ele é o único caminho que te livra do inferno e te conduz para o céu. Mas você precisa reconhecer que você é um pecador. Você é um pecador, irmão. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o pecado gera a morte. E o salário do pecado é a morte. A retribuição para o pecador, para o filho do pecado, é a morte. Todo ser humano, quando nasce nessa terra, é aberto um livro.
o livro da sua vida. E quando ele começa a pecar, cada pecado que você comete é escrito no livro. Cada pecado, cada ação errada, cada pensamento errado, cada palavra errada que você fala, isso é escrito em um livro. E naquele grande dia, se você não recebeu Jesus em sua vida, você será julgado por aquele livro. E naquele livro está todos os seus pecados. Cada mentira que você soltou, cada pensamento errado que você teve, tudo ali está anotado naquele livro. Mas quando você vem para Jesus, quando você se arrepende genuinamente dos seus pecados, esse livro é rasgado. Esse livro é jogado no mar do esquecimento. E seu nome está no livro de Cristo, no livro da vida. Então você não pode ser mais condenado, porque seu nome está no livro de Cristo, da vida de Cristo. E Cristo viveu uma vida plena e perfeita diante de Deus. Então você não pode ser condenado se você está em Cristo, pois nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Logo, quem está fora de Cristo já está condenado, porque João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se você não recebeu Jesus na sua vida, se você não está vivendo uma vida na palavra de Deus, uma vida correta diante de Deus, a Bíblia diz que você já está condenado, você já está, a sua sentença já está feita, meu irmão. É necessário arrepender-se. Arrependa-se hoje. Mude de vida, para que você não seja condenado, porque você pode morrer a qualquer momento. A sua vida aqui é como uma vela acesa que o vento vem e apaga. A qualquer momento você pode morrer, você não sabe o dia e a hora. E se você morrer sem Jesus? E se você morrer sem sua vida estar consertada diante de Deus? O que acontecerá? Jesus citou a parábola do rico avarento e de Lázaro. O rico avarento morreu e foi para onde? Para o inferno. E lá em tormento, ele clamava e se arrependia lá no inferno. Mas não tinha mais arrependimento lá, não adiantava mais, não tinha misericórdia para ele ali. E Lázaro morreu e a Bíblia diz que os anjos vieram pegar a sua alma e levou para onde? Para o céu de Abraão. Então existem dois lugares distintos, céu e inferno. Para onde irá sua alma? Você decide. Para onde irá a sua alma se você morresse hoje, meu irmão? Para onde iria sua alma se seus olhos se fechassem hoje, seu corpo fosse para um caixão? Nós sabemos que somos feitos corpo, alma e espírito. Mas não só apenas esse corpo. Aqui não é meramente um corpo. Dentro desse corpo existe uma alma. Nós somos mais do que um corpo. E um dia nós vamos se deparar diante de Deus. E seremos julgados por Ele, mediante a sua palavra. A palavra de Deus, esta julgará no último dia. Amém. Você será julgado mediante a palavra de Deus. E se você não estiver em Cristo Jesus, você será condenado. A sentença é essa, para aqueles que não estão em Jesus: apartai-vos de mim, obradores de iniquidade, não vos conheço. Então, meus queridos, é tempo de mudar. É tempo de santificar as nossas vidas. Jesus